não Para ocorreram. você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News, estamos de volta e agora eu chamo o nosso comentarista, Joel Pinheiro da Fonseca. Oi, Joel, boa tarde para você. Vem cá, esse voto de Cássio Nunes Marques já era esperado, contrário à suspeição, na sua opinião? Boa tarde, Kalina, a todos os ouvintes. Que tarde é essa que a gente está vivendo, hein? Mais uma bastante ativa por aqui. Eu diria que não era esperado. O ministro Cássio Nunes Marques sempre se alinhou mais ao que a gente chama uma ala garantista aí de entendimento jurídico do país. Eu acho que surpreendeu. Desde que ele começou a proferir o voto dele, ele adotou um tom, estava adotando um tom ali mais agressivo, contra as acusações feitas aí ao ex-juiz Sérgio Moro, né? E ficou claro que ele ia votar contra a suspeição do Moro e de fato votou. Então surpreendeu, mudou o placar esperado. A gente ainda agora fica na pendência do voto da ministra Carmen Lúcia, que já tinha votado contra a suspeição antes, mas disse que queria votar de novo, então talvez ela mude o voto dela, isso a gente vai descobrir ainda, mas voltamos para o empate. Se o ministro Cássio tivesse votado a favor da suspeição, daí a gente já teria definido aqui o resultado com relação a esse caso, que na verdade é um processo estranho, né? Porque já foi tudo isso, todos esses julgamentos do Moro já foram anulados pelo ministro Fachin por um motivo completamente diferente. Mas, sem sombra de dúvida, deu para dar uma surpresa e uma movimentada na tarde de hoje. Ah, com certeza, Joel. Mas você acha assim, essa decisão de Gilmar Mendes de voltar com esse processo começou lá no final de 2018. Foi uma tática dele também voltar com isso logo depois que o ministro Edson Fachin suspendeu as condenações feitas pelo ex-juiz Sérgio Moro ao ex-presidente Lula? Parece que sim, né, Kalina? Porque ao definir, quando o ministro Fachin definiu que não, olha, houve um erro, houve uma incompetência de foro nesse julgamento aqui. Não era para ter sido julgado em Curitiba, e sim lá em Brasília. Foi, primeiro, uma decisão bastante estranha, né? Essa questão já tinha sido trazida pelo menos 8 vezes no Supremo, sempre tinha entendido que o julgamento podia ser feito em Curitiba mesmo. O Brasil gastou horas de trabalho de juízes, advogados, procuradores, todo um trabalho ali que foi tudo perdido por essa mudança, gerou uma insegurança jurídica muito grande, mas o ministro Fachin, tendo definido isso, tudo indicava que não fazia mais sentido julgar a suspeição do Moro. Afinal, nada daquilo que o Moro julgou, deixou de julgar, vai ter qualquer valia a partir de agora. E mesmo assim, o ministro Gilmar Mendes manteve. O ministro Gilmar Mendes, ele se fez aí, se erigiu em um dos principais inimigos da Lava Jato no Supremo. Então parece até que, talvez por uma birra, querer trazer esse julgamento de uma suspeição que nem é mais relevante. O Lula não depende mais desse julgamento da suspeição neste momento. Então ele trouxe, como muito mais, me parece, um julgamento da própria Lava Jato, do que da questão do Lula em si. Embora a questão do Lula ainda possa ser revertida, né? Imagina que se os ministros do Supremo decidem que não, que Curitiba poderia mesmo julgar os casos do Lula. Daí voltaria para Curitiba e daí sim esse julgamento da suspeição do Moro voltaria a fazer sentido. Mas por enquanto parece meio sem propósito. Você disse que parece mais um julgamento da Lava Jato, até mais do que essa coisa relacionada ao ex-presidente Lula. E, de fato, o que isso pode implicar em relação à justiça, à instituição aqui no Brasil, fazendo a suspeição de um ex-juiz como o Sérgio Moro? Será que isso implicaria em outros casos também, Joel? Eu vejo muita gente dizendo que não, mas eu sinceramente duvido. Eu acho que a suspeição do Moro, se aprovada, se definida aí, vai abrir a porteira de muita gente que foi condenado na Lava Jato, porque, então o juiz era suspeito, então era uma ação política, então tudo aquilo está em dúvida, tudo o que passou pelo Sérgio Moro, mesmo casos que mal passaram por ele, como é o próprio caso do sítio do ex-presidente Lula. Afinal de contas, o Moro só estava ali muito no comecinho, não foi nem ele que julgou. Mas tudo que passou pela mesa do Moro pode ter certeza que ficaria colocado em xeque. Toda a Lava Jato ficaria colocada em xeque. Eu ouso ir até mais longe. Eu não duvido, e já estou vendo argumentações jurídicas nesse sentido, que tem pessoas que gostariam até de punir o ex-juiz Sérgio Moro pelas suas decisões e pela condução da Lava Jato. Então, seria algo que continuaria também. Agora, com esse voto, o ministro Cássio Nunes Marques colocou tudo isso em xeque. Essa investida contra a Lava Jato foi aparentemente barrada aqui. Ficará nas mãos da ministra Carmen Lúcia, que, como a gente já viu em outras situações no passado, às vezes não é a pessoa de uma firmeza muito grande. Vamos ver, dependemos dela.
Pois é, né? Como você mesmo disse, alguns especialistas acreditam que numa situação dessa, o ex-presidente Lula pode sair como mártir e aí o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro e todos os procuradores da Lava Jato como os vilões da história, né? Se a suspeição do Moro for votada e aprovada, sim, sem dúvida, o Sérgio Moro sairia como grande vilão. E isso, embora não tenha nada a ver com as provas contra o Lula, porque, veja, mesmo que o Moro seja determinado suspeito, porque ele fez escutas nos advogados que eram ilícitas, teve uma série de coisas, depois veio até essas conversas reveladas pelos hackers, ok. Mesmo que se considerasse o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro suspeito, isso diria alguma coisa sobre as provas contra o Lula ou de maneira mais geral da Lava Jato? Não, nada. Em nenhum momento, nenhuma das provas arroladas contra o ex-presidente Lula ou nenhuma das provas em todos os casos aí da Lava Jato foram postas em dúvida. Tanto é assim que tribunais federais, que não tinham relação com o Moro, que não estavam em conversinha ali com os procuradores, tribunais federais ratificaram as condenações. Não foi o Moro que mandou o Lula para a cadeia. O Lula só foi preso depois de condenado em segunda instância, ou seja, tribunais que nada tinham a ver com o Sérgio Moro. Ninguém tem dúvida de que, por exemplo, o Petrolão aconteceu, um imenso esquema de corrupção envolvendo a Petrobras, envolvendo empreiteiras e envolvendo partidos políticos, acima de tudo o PT e partidos aliados ao PT. Isso aconteceu, isso não está em dúvida. Mas, se o Moro for declarado suspeito, vai ser esse o discurso que vai ser usado politicamente. Estavam vendo? O Lula era inocente, o PT era inocente, nada disso foi feito, não existiu Petrolão. Esse vai ser o discurso. A gente sabe que não é verdade, mas se o Moro for declarado suspeito, é isso que tenderá a acontecer e é essa narrativa que tenderá a se fortalecer aí no debate público. Agora, Joel, na sua opinião, a gente vê que tanto o judiciário quanto o legislativo, eles estão se ocupando muito com casos antigos, né? Praticamente ressuscitando defuntos aí com questões como essa, sendo que o Brasil está batendo recordes de mortes com a pandemia da Covid-19. Só em um dia o estado de São Paulo teve mais de 1.000 mortes em 24 horas. Ou seja, na sua opinião, será que os esforços deveriam estar sendo colocados em outro âmbito, no âmbito da saúde e não neste? É inegável que o Supremo brasileiro ele tem atribuições e recebe casos numa quantidade assim completamente estapafúrdia. São milhares de casos que vão parar no Supremo, às vezes até questões menores e muitas vezes e cada vez mais questões políticas. Por que o Lula está em tanta evidência assim? Porque acima de tudo uma importância política que se dá ao destino dele. E de fato é só ver as pesquisas. Ele está muito bem colocado em qualquer pesquisa eleitoral. Portanto, tem uma relevância política enorme saber o que vai acontecer com Lula. Mas não deveria ser assim. O Supremo deveria estar julgando aquilo que chega até ele. Não é nem ele que toma a iniciativa, o que deveria tomar a iniciativa na maioria dos casos. Embora mesmo isso esteja mudando agora, nesses casos em que o próprio Supremo se sentiu ameaçado, ele tomou a iniciativa de ir atrás de certas pessoas. Mas não deveria nem ser ele tomando essa iniciativa. Mas, naturalmente, casos que estão aí na ordem do dia chegam até o Supremo e deveriam estar sendo julgados. Não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto o Supremo cada vez mais como um dos principais atores políticos do nosso país, seja no caso do Lula, seja em casos envolvendo o Bolsonaro e a perseguição que o Bolsonaro faz a rivais dele, seja em casos em que o próprio Supremo vai atrás, persegue pessoas ou censura um jornal que publica uma manchete, ou então manda prender alguém que estava fazendo ameaças físicas, enfim. O Supremo se tornou um protagonista da política no Brasil. E parte disso, eu não acho que é tudo, mas parte disso, eu não tenho dúvida, é por isso que a gente está vendo, inclusive aqui na tela, para quem está assistindo na tela. Os votos são todos filmados hoje em dia. Virou comício político, virou reality show os votos do Supremo. Isso faz com que, inevitavelmente, ele se torne um ator político como qualquer representante eleito da sociedade, embora não sejam eleitos. Agora, Joel, na sua opinião também, caso o Lula continue elegível, será que ele se candidata em 2022, considerando todo o histórico dele? E também ontem saiu uma conversa, uma especulação de que o PT iria se unir com o PSDB para agir aí contra Bolsonaro. Como que você vê agora esse novo cenário político com o Lula de volta? Olha, eu não tenho dúvida quase nenhuma de que se ele puder ser candidato, e no momento ele pode, o Lula vai se candidatar. Talvez
se muito, se a situação jurídica dele eles sentirem estar muito incerta, ele possa ser o vice numa chapa provavelmente com outro petista. Aliança PT-PSDB eleitoral para a presidência, acho que a gente pode perder qualquer ilusão de que uma coisa dessas aconteceria, né? Mesmo porque o Lula é muito forte enquanto tal. Ele é a maior força do PT. Por que o PT vai abrir mão do Lula? Para se aliar ao PSDB, algo que vai alienar vários eleitores de esquerda, algo que os eleitores do PSDB, os poucos que sobraram no plano nacional, também não gostariam de ver aliança com o PT. Então, acho que podem haver algumas alianças táticas em outras ações. Por exemplo, em algum momento, se fossem votar o impeachment do Bolsonaro, por exemplo, ou numa campanha de conscientização sobre a pandemia, um monte de coisas a gente pode ver, sim, talvez até uma cooperação entre os dois partidos. E até em eleições menores espalhadas pelo Brasil, quem sabe. Mas na presidência da República, não. E achar que o Lula, podendo ser candidato, não vai estar numa chapa, também ilusão. O Lula é o que há de mais forte no PT. É claro que, podendo ser, ele será candidato, sim. Agora a gente viu que houve uma mudança na postura até do presidente Jair Bolsonaro em relação como encara a pandemia. A gente vê que ele já aparece usando máscara em algumas ocasiões, ele já defende a vacina, agora assumiu o novo ministro da Saúde, o Queiroga, de forma discreta, inclusive hoje, Joel, e a gente percebe que toda essa movimentação vem junto também com o ressurgimento de Lula. Será que uma possível candidatura de Lula pode fazer com que o atual presidente Jair Bolsonaro, disputando uma reeleição, mude o comportamento dele? Olha, o Bolsonaro se move sempre com base em pressão. Quando é que ele passou a defender vacina e correr atrás de vacina, por exemplo? Quando o governo de São Paulo, aqui do João Dória, correu atrás da vacina. Daí o Bolsonaro se mexeu e correu. Daí, quando tinha alguma notícia sobre vacinação aqui em São Paulo, daí o Bolsonaro aparecia, até usava máscara. Ele usou máscara algumas vezes aí ao longo de 2021. Essa não foi a primeira vez. Mas, sem dúvida, a chegada do Lula, a volta do Lula com força para o debate público e com perspectivas eleitorais, também é uma pressão que faz o presidente mudar. Que fez o presidente aparecer lá, bonitinho, usando máscara de novo, que acelerou essa saída do Pazuello, embora ela já estivessem falando nela há um tempo, já antes do Lula voltar, sem dúvida, é uma pressão que se estabelece. Mas não tenhamos dúvida, o Bolsonaro está disposto a mudar em muito pouquinha coisa, ele logo retrocede também. Vocês acham que o Bolsonaro, preocupado com a pandemia, falando em vacina, talvez até flertando muito de longe com uma ideia de que talvez seja necessário algum isolamento social, isso aí não vai vigorar. Se o Bolsonaro mostrou uma coisa que a gente pode confiar nesses 2 anos, é que ele adotou uma posição dele ali porque ele acha que agrada a base dele nas redes sociais, ele não vai soltar dessa posição. O isolamento social virou o ponto de honra dele agora. Então, acho que não precisamos ter muitas esperanças. O presidente Bolsonaro não adotará uma postura responsável na pandemia. Se ele minimamente recomendar a máscara e minimamente parar de falar tanto dessa cura mágica da cloroquina, que não funciona e pode estar até matando gente, eu já vou considerar isso um grande ganho e é o máximo que a gente pode esperar. Muito bem, Joel. Obrigadão mais uma vez aí por participar aqui do Jovem Pan Agora. Pode ser que eu te chame a qualquer momento de novo, tá bom? Aline, é sempre um prazer participar e o Brasil demanda a gente sempre ligado aqui.